Olá pessoal, meu nome é Ney Melo, eu sou professor de Biologia do Colégio de Aplicação da UERJ e hoje eu estou aqui para te falar sobre esses caras aqui, sobre os vírus. Se você tem dificuldades para entender sobre virologia, sobre os ciclos reprodutivos, suas enzimas e tudo que está relacionado a vírus, fica comigo até o final dessa aula que a gente vai falar sobre vários conteúdos de vírus e também alguns macetes para você se preparar para vários concursos que tem aí pelo Brasil, inclusive o Enem. Então, vamos lá! Olha, para começar, a gente precisa entender alguns tópicos essenciais de vírus, que são esses aqui, ó. Primeiro, a origem dos vírus. De onde que eles vieram? Eles vieram de uma célula, eles já eram entidades que já existiam antes das células. Qual é a origem desses caras aí? Segundo, quais as viroses históricas que a gente conhece até o momento? Terceiro, o que é vida, afinal de contas? Qual é o conceito de vida para a biologia? Porque isso pode nos ajudar a caracterizar os vírus como um ser vivo ou um ser não vivo. O fato é que os vírus eles são entidades autorreplicantes, mas que ao mesmo tempo precisam de células para sobreviver, ou seja, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então vamos entender a dinâmica desses organismos aí nessa aula de hoje. Para começar, eu queria salientar para vocês isso aqui, ó, esse artigo da National Geographic que diz o seguinte: existem mais vírus do que estrelas no universo, porque apenas alguns nos infectam. Então nem todos os vírus nos causam patogenias, nos causam doenças. Aliás, tem até alguns vírus que nem são de animais, são vírus de plantas e estão por aí na natureza. Então vamos começar a entender cada tópico desse aí que a gente está falando para começar a origem dos vírus. Vamos lá? Então, pessoal, a gente tem algumas hipóteses aqui para explicar a origem dessas entidades aí. Primeira, a hipótese progressiva. Segundo, a hipótese regressiva e, por fim, a hipótese acelular. Já para te adiantar, as duas primeiras hipóteses, a progressiva e a regressiva, requerem que a gente tenha uma célula aparecendo no planeta antes mesmo que a gente tenha um vírus. Ou seja, para essas duas hipóteses, o vírus teria surgido depois da primeira estrutura celular. E na terceira hipótese, a gente não requer que haja uma célula propriamente, uma estrutura celular, para que um vírus tenha surgido no planeta. Então vamos entender essas três hipóteses aí, lembrando que um vírus basicamente é uma estrutura genética, né, uma informação que vai ser passada adiante, envolta por uma cápsula. Então o vírus é uma grande mensagem da natureza. É como se fosse um pequeno bilhete cheio de informações, onde eu vou colocar dentro de um envelope. E aquela informação precisa ser replicada por aí. Se não for replicada, a seleção natural atua e aquela informação vai perecer, vai sumir da natureza. Vamos lá falar sobre essas hipóteses? A primeira hipótese, pessoal, é a progressiva. Ela diz o seguinte: pedaços de material genético capazes de se mover dentro de um genoma ganharam a capacidade de sair de uma célula e entrar em outra. Então imagina, para isso eu preciso ter uma estrutura celular onde uma parte daquele DNA vai conseguir sair daquela célula que está abrigando aquela informação. Lembra, essa informação de DNA é dessa célula. Então essa estrutura de DNA sairia por essa célula e conseguiria se replicar utilizando uma outra célula. Nada mais é do que usar o princípio do que é um vírus, sendo que o vírus sairia endogenamente, de dentro da célula. Seria razoável que um vírus tenha sido, há milhões de anos, um pedaço de DNA que saiu de uma célula e começou a tentar sobreviver se replicando. Podemos chegar a essa hipótese conhecendo a replicação da família dos retrovírus, que contém, por exemplo, o HIV. Acontece o seguinte: primeiro, né, um retrovírus é aquele vírus que tem um RNA como uma informação genética e contém a enzima transcriptase reversa, que a gente vai voltar a ela, mas é uma enzima que vai conseguir fazer esse RNA viral se transformar num DNA viral e assim conseguir fazer a replicação desse vírus. Então o que acontece? Conhecendo os mecanismos do retrovírus, em que você tem uma fita de RNA que vai se replicar, a gente poderia considerar que seria bem razoável uma célula, há milhões e milhões de anos atrás, um pedaço do DNA ter saído dela, poderia até ser uma fita simples do DNA, só um trecho dele, saído da célula e conseguido se replicar em uma outra célula, ou seja, invadido uma outra célula, e tá aí a gente teria os primórdios dessa entidade chamada de vírus. Mas vamos ver a segunda hipótese aqui que eu falei para vocês? Olha lá, a hipótese regressiva. Os vírus teriam evoluído de organismos mais complexos e de vida livre, que perderam informações genéticas ao longo do tempo e se tornaram parasitas de outros organismos. E só conseguiam sobreviver porque se replicavam. Ou seja, eu teria uma estrutura celular
que, na verdade, em vez de eu ter o DNA saindo dela e originando a entidade viral, essa célula ela começaria a perder secundariamente características, perder organelas, perder membranas, perder, enfim, tudo que está formando a estrutura celular. E, consequentemente, numa hipótese reducionista, eu estou reduzindo o que eu já tenho, eu teria finalmente uma estrutura viral, que é essa simplicidade de uma informação genética envolta por estruturas proteicas e mais algumas enzimas para me ajudar a me proliferar. À medida que o simbionte de vida livre virou um parasita, quase numa relação abusiva, então foi perdendo os genes anteriormente essenciais, lembra, aquela célula foi perdendo estruturas, hipótese minimalista, perdendo estruturas, perdendo genes essenciais e ficando com uma estrutura mínima de genes só para conseguir se replicar. Então, foi perdendo esses genes anteriormente essenciais e, com o tempo, passou a ser incapaz de se replicar independentemente e se tornou um parasita intracelular obrigatório, ou seja, um vírus. Então, nessas duas hipóteses, eu estou falando que esse vírus ele tem origem a partir de células. E, finalmente, na terceira hipótese, que ela é bem bizarra, porque você estaria partindo do princípio que você não precisa de uma célula, funcionaria da seguinte maneira. Vamos lá? As hipóteses progressiva e regressiva requerem que tenha célula surgido antes dos vírus. E se os vírus tivessem existido primeiro? Nessa terceira hipótese, pessoal, os vírus existiam em um mundo pré-celular como unidades autorreplicantes. E aí, com o tempo, essas unidades tornaram-se mais organizadas e mais complexas. E, eventualmente, as enzimas para síntese de membranas e paredes celular evoluíram, resultando na formação de células. Ou seja, nessa hipótese, ela não é minimalista, ela tem uma estrutura viral que vai cada vez mais se tornando complexa. Os vírus, portanto, podem ter existido antes de células como bactérias, árqueas e eucariotos. As árqueas e as bactérias formam um grupo, que é o que a gente chama aí de reino Monera, né? E também tem os eucariotos, que vão ser formados logo depois. E aí moléculas de RNA replicadoras passaram a infectar as primeiras células. Será que foi isso que aconteceu? Ou um vírus de DNA complexo envolvido entrou na célula e virou o seu endosimbionte, né, o seu parasita celular intracelular obrigatório, originando o núcleo eucariótico permanente. Ou seja, nessa hipótese aqui, o núcleo eucariótico, o núcleo que tem uma carioteca envolvendo o DNA, teria surgido depois. Então eu teria primeiro uma estrutura genética viral originando alguma estrutura celular. Então são as três hipóteses aí básicas que a gente tem de origem dos vírus. E vamos começar a entender esses caras aqui melhor? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos entender como é que é a estrutura de um vírus para depois entender como é que ocorre a sua replicação. Bom, então, aqui nesse slide que a gente está vendo, a gente tem várias estruturas de vírus. A gente tem aqui, por exemplo, vou dar um zoom aqui para a gente tem aqui do HIV, que tem esse desenho aqui, tem do vírus da hepatite, tem o ebola, o adenovírus, o influenza, né? Que a gente tem aí inclusive as variantes do influenza, o vírus da raiva, um bacteriófago clássico que parece uma navezinha espacial. O bacteriófago é aquele vírus que vai infectar bactérias, o papilomavírus, o rotavírus e o vírus do herpes simples. Então cada um tem uma estrutura externa básica, mas a gente pode entender aqui que essencialmente eles vão ser formados de quê? Primeiro, vamos olhar aqui para esse modelinho de vírus, a gente tem um material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, a gente tem um envelope em volta desse vírus, e a gente tem a formação de um capsídeo, né, que é a cápsula, aquilo que vai proteger a mensagem genética. E do lado de fora a gente vai ter uma coisa chamada de proteínas de associação. São essas proteínas, pessoal, que estão sofrendo cada vez mais mutações e estão tornando vírus, como por exemplo o HIV e o coronavírus, né? Essa última mutação que a gente está vivendo aí. Então essas proteínas de associação estão mudando de modo a conseguirem se ancorar em outros organismos. O coronavírus, por exemplo, ele tem uma origem animal, no mundo animal. Então como é que um vírus conseguiu reconhecer e se ancorar em células humanas e aí conseguir entrar na célula e se reproduzir? Por causa da seleção natural, né, que vai levando à mutação dessas proteínas de associação, e hoje esse vírus consegue entrar no organismo humano. Aqui a gente tem logo abaixo
a estrutura de um bacteriófago, então a gente está vendo aqui dentro, ó, a fita de DNA, uma cápsula de proteína envolvendo essa fita de DNA, essa informação, protegendo essa informação. Um vírus, quando vai infectar a célula, pode ser que entre todo ele, pode ser que entre só essa cabeça do vírus, só o capsídeo, pode ser que entre só a informação genética, enfim. O importante é colocar essa informação genética para dentro da célula e fazer com que ela replique aquele vírus, né? A célula vai se tornar uma escrava do vírus. E aí embaixo a gente tem nesse bacteriófago uma bainha contrátil e fibras proteicas em volta. E já para te dar um spoiler de por que a gente está falando tanto de prevenção ao coronavírus, de lavar as mãos com detergente, com sabão, é porque exatamente esse detergente, ele destrói essa camada proteica do vírus, essa que envolve o material genético. Se eu destruo essa camada e exponho o material genético, eu inviabilizo o vírus. Então, consequentemente, esse detergente, esse sabão, vai conseguir limpar e quebrar essa cápsula proteica. Por isso a gente está falando tanto desse asseio de 20 segundos embaixo da água, com sabão, etc. A gente está vendo aqui embaixo a estrutura ainda mais detalhada, mostrando vários tipos de proteínas envolvendo o vírus. A gente tem aqui, por exemplo, proteínas de envelope GP41, GP120, matriz P17. Cada uma dessas proteínas tem a sua função, vai se ancorar num tipo de molécula específica das suas células que vai infectar. E lá dentro, nesse vírus aqui, a gente tem, já dá para a gente saber que é um retrovírus, porque ele tem a transcriptase reversa, que é uma enzima importantíssima que faz com que o RNA viral possa, no seu ciclo reprodutivo, produzir um DNA viral. Isso faz parte do seu ciclo de vida. Então vamos entender agora como é que funciona a replicação viral? Então vamos lá. Aqui a gente tem um modelo de 2 ciclos muito importantes de reprodução dos vírus, que são o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Basicamente, a grande diferença de um para o outro é que no ciclo lítico a gente tem a reprodução tão grande, tão acelerada dos vírus, que o vírus lisa, ou seja, rompe a membrana plasmática da célula. Então a célula é destruída mesmo, é inviabilizada. Tem uma quantidade enorme de vírus ali dentro e puff, eu tenho uma abertura, um rompimento dessa membrana plasmática da célula. E no ciclo lisogênico não. Eu tenho uma reprodução muito acelerada dos vírus. Quando ele chega em alta quantidade lá dentro da célula, antes dela se romper, a célula se divide. No momento que ela se divide, ela carrega uma parte dos vírus para cada uma das células filha. Lembra que mitose é uma célula mãe originando 2 células filha no final, né? Então, quanto mais eu divido, mais eu postergo, ou seja, adio a morte celular. Ah, mas o vírus vai fazer o ciclo lítico ou lisogênico? Ele vai escolher um. Um vírus pode fazer os 2 ciclos ao mesmo tempo ali no corpo humano, na circulação sanguínea. Então vamos olhar em detalhes como é que isso aqui funciona. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Olha lá. Então a gente está vendo aqui um exemplo de um bacteriófago, então um vírus que infecta bactérias. A gente tem aqui o bacteriófago injetando seu DNA dentro da bactéria. Esse DNA aí, viral, ele vai se fusionar ao DNA da bactéria e o DNA viral, portanto, vai se duplicar. Então, há a produção de proteínas virais que, reunidas ao DNA, constituem novos bacteriófagos. Então, o que esse DNA vai fazer é se fusionar ao DNA bacteriano e mandar a bactéria reproduzir, transcrever aqueles trechos de DNA viral sem que ela saiba que está fazendo aquilo. Eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma. Imagina que você tem uma partitura musical e aí, no meio daquela partitura, eu insiro um pequeno trecho de partitura de uma outra música qualquer. Tá? Por exemplo, eu estou com um hino nacional e eu pego um trecho de uma música da Anitta e coloco no meio do hino. Para o instrumentista que está tocando, por exemplo, um pianista, um violoncelista, que ele está tocando, ele vai embora, vai lendo a partitura musical e se tiver alguma coisa que não é daquela música, ele vai acabar tocando, porque ele só vai fazer a leitura, ou seja, ele vai fazer a transcrição e posteriormente a tradução daquilo ali. Então eu vou ter um ruído dentro da minha música. É mais ou menos isso que acontece quando eu tenho o DNA do vírus sendo inserido na bactéria. Ela vai replicar aquele trecho sem saber. Uma outra analogia que eu gosto muito de usar é receita de bolo. Imagina que você vem lendo ali uma receita de bolo, que você abriu um livro e você está replicando. Se ele diz, ponha 2 ovos, ponha 300 gramas de farinha de trigo, você bota. Ponha uma colher de fermento, você bota. Ponha sardinha em lata, aí você bota. Ponha 2 colheres de chocolate, aí você bota.
Põe açúcar, você bota. Nota que tem um momento que entra a sardinha em lata que não tem nada a ver com o tal do bolo de chocolate? Pois é, esse é o ruído que entra, é quando o vírus está inserindo uma informação. E você vai replicar vários bolos errados, vários bolos que vão ter o ingrediente da sardinha. Para o vírus, na real, o que vai funcionar? É como se eu replicasse aquele bolo, depois tirasse a sardinha e aquela sardinha ia infectar um outro bolo, por exemplo, o mesmo ingrediente. Então, para o vírus é assim que vai funcionar. Eu boto a informação, eu vou ficar replicando sem parar dentro da minha célula. Por isso a célula vira uma escrava. O vírus ele não tem organelas, o vírus ele não tem nenhum maquinário metabólico, ele não consegue metabolizar nada, não consegue nem produzir energia, ATP. Ele precisa escravizar uma célula para fazer aquilo tudo para ele. Então, por isso, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, a gente está vendo aqui os dois ciclos, tá? Então, no lítico, a bactéria vai se romper, como a gente está vendo aqui do lado esquerdo da imagem, e no da direita, a diferença é que a bactéria está se reproduzindo e se copiando, né? Para evitar que ocorra essa morte celular. Então, aqui embaixo a gente está vendo aqui, ó, mais um detalhe do bacteriófago, ó. Ele está inserindo o seu DNA viral, esse DNA está indo para o DNA bacteriano e é aquilo ali que vai ser cortado e vai ser multiplicado. Eu falei para você que o vírus da AIDS, o HIV, ele é um retrovírus, né? Lá no início eu falei isso. Como é que funcionam então os retrovírus? Como é que eles agem? Vamos entender isso pensando em como ocorre a infecção do vírus da AIDS dentro das células. O vírus do HIV ele vai infectar linfócito T, que é a célula responsável pela memória imunológica. Então, sem o linfócito T, se o vírus do HIV vai matar o linfócito T, eu perco a minha reação imunológica contra qualquer patógeno que está ali no sangue. Então, é por isso que a gente pode até dizer que ninguém morre de AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A tradução que é a SIDA para o português. A pessoa ela vai morrer de alguma coisa secundária, já que ela não tem mais o sistema imune para combater aquela doença que está chegando, aquela doença oportunista. Então vamos ver como é que funciona os antirretrovirais, né? Como é que funciona esse mecanismo? Bom, primeiro, pessoal, vamos ver aqui, ó, o RNA viral do vírus do HIV vai entrar no linfócito T. Depois que esse RNA viral entrar, as proteínas do capsídeo, que estão envolvendo aquele RNA viral, vão se desfazer, vão ser digeridas, quebradas. E aí, o que acontece? A transcriptase reversa, ela vai fazer uma fita de DNA complementar ao RNA viral. E depois vai fazer uma complementar a essa fita aí. Então eu tenho um vírus com transcriptase reversa que vai formar um DNA. Se o RNA é uma fita simples, então eu preciso complementar essa fita simples com uma outra fita e aí complementar essa aqui com uma outra fita. E aí eu formo um DNA viral que vai se inserir lá na minha célula hospedeira. E aí o que eu vou ter então depois, pessoal? A integrase ela é uma enzima que vai ligar o DNA viral ao DNA celular, que a gente está chamando de DNA C do linfócito T. Então eu tenho uma enzima, atenção para esse nome, a integrase vai integrar, ligar o DNA viral ao DNA celular. E isso vai formar o que a gente chama de provírus, como se fosse um projeto de vírus, né? O provírus ele vai produzir RNA, que vai sintetizar as proteínas virais. Então agora eu preciso de proteínas virais para quê? Para pegar aquela informação e empacotar de novo, um novo envelope. O RNA será o material genético do novo vírus. E aí ele vai produzir um novo capsídeo, vai ter a transcriptase reversa e glicoproteínas para formar o seu envelope. Tá? Então ele vai formar todas as peças de novo do novo vírus. Os novos vírus envelopados então vão estar prontos. E aí sim eles vão sair da célula, né, através do ciclo lítico, ou seja, lisar a célula, romper a membrana plasmática, que é aquele ciclo que a gente estava falando no outro slide, ou fazer o ciclo lisogênico. Se reproduzir, 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 mas a célula se divide antes que ela se parta, né, antes que a membrana plasmática se rompa. E vamos ver então uma imagem desse ciclo aqui na nossa frente, que na verdade resume tudo isso aqui que a gente está falando. Olha lá, a gente está vendo aqui o vírus do HIV, está vindo aqui em cima, ele coloca o seu material de RNA dentro da célula, olha lá, a transcriptase reversa vai atuar, transformando o RNA dele em DNA viral.
Esse DNA viral aqui ele vai ser integrado ao núcleo da célula, ao núcleo do linfócito T. Esse núcleo do linfócito T, então, com essa nova formação do vírus, vai começar a replicar o vírus. Só que ele não vai fazer DNA viral, ele vai fazer RNAs virais, porque esse vírus é composto de RNA. Esse RNA viral, então, vai começar a levar à produção de proteínas do capsídeo, de glicoproteínas, e eu vou formar a transcriptase reversa, né, as enzimas todas que o vírus vai precisar, vou formar lá dentro e aquele vírus vai poder sair ou não da célula, ok? Em situações em que a gente tem, pessoal, tratamentos para HIV, existe um tratamento também bem bizarro, que é, por ocorrer seleção natural das cepas de vírus que estão lá dentro, você tira o antirretroviral do paciente. Como assim? Nesse tipo de tratamento, o que é cepa primeiro, né? Cepa é quando você tem variáveis daquele vírus. Então os mutantes daquela variedade de vírus já estão ali. Eu tenho vírus que são resistentes e os não resistentes ao antirretroviral que eu estou usando. Se eu começar a usar muito do mesmo antirretroviral, vai ter uma hora que aqueles vírus que não são resistentes vão morrer por um antirretroviral e os que são resistentes que estão ali no meio vão proliferar. E aí o que acontece? Eu vou ter que usar um novo antirretroviral mais forte ainda, um coquetel de medicamentos. Por isso a gente fala de coquetel de medicamentos para tratar do HIV. E aí o que acontece? Em alguns tratamentos, você tira o antirretroviral para deixar que aqueles vírus que não são resistentes se proliferem de novo, porque eles competem com os resistentes àquele antirretroviral que você está usando. Aí o que acontece? Nessa competição, o resistente começa a minguar, porque ele perde a competição para o não resistente. Ok? Então isso é um dos muitos tratamentos que se faz aí, não é todo mundo que faz isso, tá? Mas é um dos muitos que a gente pode fazer. Isso que explica a seleção natural, né? Os mutantes já estão ali. Então você usando muito o mesmo medicamento, você acaba selecionando positivamente algumas variedades ainda mais perigosas daquele vírus. É assim que surgem supervírus, superbactérias, etc. Então, pessoal, afinal de contas, os vírus eles são seres vivos ou não são seres vivos? Como é que isso aqui funciona? Vamos lá. Bom, primeiro, usando aí as definições clássicas, né, que a gente encontra em qualquer livro paradidático ou didático aí que se preza falando sobre vírus. Os vírus são considerados seres vivos se a gente pensar que, nessas características, eles se reproduzem, eles têm um material genético e passam por mutações. Então, para a gente aqui, todo ser vivo vai fazer isso. Mas eles também têm características de seres não vivos, que são: eles não são celulares, ou seja, são acelulares, não tem nenhuma organela dentro deles, não tem metabolismo próprio, por isso eles têm que ficar escravizando células, são parasitas intracelulares obrigatórios, então fora da célula não rola continuar o seu ciclo de vida, e necessitam de célula para se reproduzir. Tudo bem que um vírus pode até cristalizar, ele pode entrar num estado de latência por vários anos, até séculos, e parar a vida dele e voltar à vida, digamos assim, né, se você considerar que é um organismo vivo, assim que entra em contato com uma nova célula hospedeira, e ele vai continuar se replicando, né? Então, assim, sempre que surgir uma questão num Enem da vida ou num vestibular qualquer, essa é a resposta clássica que a gente tem. A gente precisa dar as características de ser vivo e de ser não vivo. Só que a gente tem algumas bizarrices na natureza, por exemplo, estruturas, entidades, né, chamadas de príons, pessoal. O que são os príons? Os príons causam uma doença que tem um nome bonito de encefalopatia espongiforme. O que é isso? O encéfalo ele vai ficar esponjoso, vai parecer uma esponja mesmo, ou seja, uma doença que vai destruir neurônios. É conhecida como a doença da vaca louca, que acometia o gado, e o gado, por ficar com o cérebro com problemas, né, destruído praticamente, a gente tinha um gado que tinha que ser abatido, tinha que ser descartado, porque essa doença podia passar também para seres humanos através do consumo de carne. E o que é o príon? O príon é uma molécula proteica infectante, capaz de se reproduzir sem código genético. Então, olha só, a gente está falando de uma entidade que, né, vamos lá, não tem código genético, é uma proteína e se reproduz sozinha. Então isso é a bizarrice da natureza. Então isso é um ser vivo? É um ser não vivo? Porque não é vírus nem célula. É uma terceira coisa diferente. Então vamos lá. O que é vida, pessoal?
a gente precisa ampliar um pouco o conceito de vida para a gente entender isso. Por exemplo, um indivíduo que acabou de falecer, o cara acabou de morrer. Para você, tá vivo ou tá morto? Parece uma pergunta meio idiota, mas não é. E uma pedra, tá viva ou tá morta para você? E uma proteína que se autorreplica, tá viva ou tá morta? E um zigoto que acabou de ser formado há alguns minutos, acabou de acontecer a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, já é uma estrutura viva? E uma gástrula, ou seja, um embrião de 3 semanas, tá viva? E um embrião de 8 semanas, tá vivo? Bom, se você oscilou entre sim e não em alguns itens dessas minhas perguntas, eu posso te dizer o seguinte: tudo depende do conceito de vida. Para a biologia, o conceito de vida é muito amplo. Aliás, para a comunidade científica, não está definido se um vírus é um ser vivo ou não. Por isso, aqui num concurso, quando a gente está ensinando isso, a gente precisa falar das características que levam o vírus a serem considerados seres vivos e as que levam ele a ser considerado não vivo, né? Então, olha só, o corpo de um indivíduo que está falecido, está morto, óbvio, mas peraí, ainda cresce cabelo e as unhas por um tempo, de um cadáver, tá? E as suas células ainda vão estar vivas por algumas horas, daquele cara que está morto. Aí você pode até usar o conceito de alma, espírito, o que quer que seja, mas aí a gente já sai do campo da biologia. Fato é que a morte de todas as células num cadáver, na pessoa que está morta, só vai acontecer horas depois daquele óbito. Um zigoto e uma gástrula são embriões muito jovens, né? Sem forma humana, mas estão se desenvolvendo. Um zigoto recém-formado, por exemplo, pode ser descartado por uma pílula do dia seguinte. E aí entra aquelas questões do aborto. Mas é vida que está ali dentro, está abrindo mão de uma vida. Sim, mas a própria pílula do dia seguinte, ela interrompe uma vida também, não é? Se você for pensar que vida basta haver um encontro ali do espermatozoide com o óvulo e ali gerou um novo zigoto. Então, por que para alguns ali ainda não é vida, para outros só vai ser vida quando você tem lá algumas semanas do feto, e para outros tanto faz, tudo vida, né? Então, tudo depende, aí é subjetivo isso. Então, o conceito de vida é amplo e a definição científica encontra cargas culturais subjetivas. Então, olha só, é quando a gente vê esse slide aqui. E aí a minha pergunta é para vocês: o que é vida? Quais os requisitos para dizer que alguma coisa está viva? Então, lanço aí essa divagação aí para vocês da biologia. Mas vamos continuar aqui em outros tópicos da nossa aula. Então vamos falar um pouco agora sobre as viroses históricas. Vamos lá. A gente tem aqui entre as viroses históricas mais famosas, pessoal, essas aqui, ó. Primeiro vamos falar das erradicadas. O que é uma virose erradicada? É aquela que, a princípio, a gente conseguiu vencer. A gente não tem mais casos sendo registrados por aí. Eu posso ter uma erradicação de uma virose local ou num nível assim mundial. Por exemplo, a varíola causada pelo ortopoxvírus foi erradicada mundialmente em 1980. A poliomielite, ou a paralisia infantil, né, que é causada pelo poliovírus, foi erradicada nas Américas em 1994. O sarampo, causado pelo vírus Measles morbillivirus, foi erradicado do Brasil nos anos 2000. E a rubéola, causada pelo rubivírus, foi erradicada das Américas em 2015. Aí você vai pensar, poxa, mas eu ouvi há pouco tempo sobre casos de sarampo, depois que a gente teve os imigrantes venezuelanos entrando no Brasil, começou a aparecer casos de sarampo. Verdade, uma doença erradicada ela pode voltar algumas vezes, né? E aí por falta de políticas públicas de saúde para proteger aquela área ali. Então a gente pode ter uma doença erradicada voltando. E quais foram as maiores pandemias, né, que a gente teve aí no mundo? A gente tem, por exemplo, a gripe espanhola, causada pelo H1N1, que é uma variação do vírus influenza, e causou aí de 6 a 8% de letalidade. A gente tem aí também a varíola, que causou 30% de letalidade, de mortes em relação aos infectados. O vírus do HIV, que causa a AIDS ou a SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, ou do inglês AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Temos também a gripe suína, também causada pelo H1N1. E, finalmente, o que a gente está vivendo hoje, Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2.
Covid-19. Esse é o vírus aí causador. Lembrando, Covid é o nome da doença, tá, pessoal? E quais são os vírus aí que foram mais fatais, são mais perigosos no mundo? Alguns deles: o vírus de Marburg, o Ebola, o Hantavírus, o vírus de Lassa, a raiva, a dengue, a influenza, o HIV e o rotavírus. Numa outra videoaula mais adiante a gente vai poder falar um pouco melhor sobre essas viroses mais fatais aí. Por enquanto, vamos ficar só listando elas. E a gente queria fazer uma observação também sobre o coronavírus, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Na verdade, o coronavírus ele faz parte de uma família de coronaviroses, né? de coronavírus. As coronaviroses, elas apareceram aí em diversos momentos da história da humanidade. Então vamos lá, na China, já em 2002, pessoal, há 18 anos atrás, a gente está gravando essa aula em 2020, né? O coronavírus ele passou de animais na natureza, provavelmente de civetas e de pangolins infectados. Os civetas, pessoal, são esses animaizinhos aqui, ó, que eu estou dando zoom, são mamíferos que vivem na África, e a gente também pode encontrar aí alguns na Ásia, e o pangolim asiático também. O pangolim é o animal hoje mais traficado do mundo. Não é um passarinho, não é uma tartaruga, é o pangolim. O pangolim parece tem umas escamas, né? Lembra um pouco um tatu, já que ele se enrola, mas não tem nada a ver com o grupo dos tatus na evolução, tá? Então esses dois animais aí provavelmente foram a origem do coronavírus na China em 2002. No Oriente Médio, pessoal, em 2012, surgiu uma variação dessa coronavirose, chamada de MERS, que partiram de camelos infectados no Oriente Médio. E finalmente agora, recentemente, na China, em 2019, a gente teve uma variação dessa coronavirose, que é o SARS-CoV-19. Lá no início dessa videoaula, eu falei para vocês que as proteínas que estão em volta do capsídeo do vírus, elas podem mutar. Então, quando aquelas proteínas conseguem se ancorar na célula hospedeira, elas podem infectar aquele novo organismo. Essa nova variedade da China, em 2019, provavelmente teve uma adição aí em morcegos, que também são reservatórios. Atualmente, pelo menos até este momento que a gente está gravando essa videoaula, não tem registros de propagação de coronaviroses por pets, cães, gatos, tartarugas, etc. Mas a gente já tem registro mostrando que alguns pets são reservatórios, já foram encontrados coronavírus dentro do sangue de alguns pets, tá? Mas a gente ainda não tem nenhum estudo mostrando se passa pra gente, se não passa, etc. Então são essas viroses aqui as mais famosas na natureza. É importante a gente também lembrar, pessoal, a diferença entre pandemias, endemias e epidemias, e também o surto. Para começar, o surto, que não está aqui listado, o surto é quando você tem um surgimento muito rápido de uma determinada doença numa localidade. Um surto, vem de repente. As pandemias são doenças que acometem o mundo inteiro, ou seja, regiões muito mais amplas do globo terrestre. As epidemias são doenças que vão aparecer localizadas em um certo número de regiões. E as endemias são doenças que vão aparecer muito localmente, por exemplo, numa cidade específica, por exemplo, numa área muito específica ali do planeta, ok? Bom, convido vocês também para olharem alguns artigos, afinal, o Enem, por exemplo, é uma prova muito feita em atualidade. Só para dar um exemplo aqui para vocês sobre alguns artigos bastante interessantes, essas notícias aqui, ó, rubéola. Brasil recebeu da OMS o certificado de eliminação da doença. Entretanto, a rubéola está voltando aí de vez em quando no nosso meio, né? Conheça as 5 maiores pandemias da história. O coronavírus não é o primeiro causador de pandemias mundiais. Relembre outras doenças que mudaram os rumos da história da humanidade. Sarampo, pólio, difteria e rubéola voltam a ameaçar a pós-erradicação no Brasil. Então são doenças que de vez em quando voltam aí na nossa vida. As 12 viroses mais mortais do planeta Terra, na Live Science. No Mental Floss, um site que eu gosto bastante de pesquisar, 8 viroses historicamente terríveis, mortais, letais. Do coronavírus à gripe espanhola, as maiores pandemias da humanidade. Existem mais vírus do que estrelas no universo, porque apenas alguns nos infectam. Aquele artigo que eu falei logo no início dessa videoaula. Há mais de 1 quadrilhão de vírus na Terra, mas a maioria não está preparada para infectar os humanos. Podemos então identificar a minoria? Por que não está preparada para identificar os humanos? Porque ainda não tivemos contato, e além disso, esses vírus têm que reconhecer a célula, têm que ter a capacidade de entrar nas nossas células e nos infectar. Então esses são alguns dos artigos aí que eu sugiro para vocês fazerem uma leitura e se prepararem, por exemplo, para provas que buscam atualidades como o Enem.
Então, pessoal, é chegado o momento da gente fazer uma revisão, ou seja, listar para vocês os principais tópicos de virologia para você estar preparado para as questões que estão vindo por aí do Enem e também dos vestibulares pelo Brasil. Vamos lá? Então, olha só. Primeiro, é importante saber a origem dos vírus, hipóteses progressiva, regressiva e a linear, também chamada de acelular. Saber que os vírus têm características de seres vivos e de seres não vivos. E quais são essas características? Saber que são parasitas intracelulares obrigatórios. Saber que a estrutura básica é composta de capsídeo proteico, com estruturas de proteínas e material genético, que pode ser ou o DNA ou o RNA, com a transcriptase reversa apenas nos retrovírus. Ah, mas existe retrovírus, existe vírus de RNA que não tem a transcriptase reversa? Tem. E aí esses têm RNA, mas não são os retrovírus. Saber também as principais enzimas, que são a transcriptase reversa, a ligase e a integrase. E finalmente saber que os vírus fazem ciclo lítico e lisogênico. Lembrando que o ciclo lítico é aquele que rompe a célula para o vírus poder sair depois da sua extrema reprodução. E o lisogênico é aquele que o vírus não consegue romper a célula, que na verdade a célula vai se dividir antes que o vírus consiga romper aquela membrana plasmática, consiga lisar a célula e finalmente matá-la. Ok, pessoal? Então, se vocês quiserem resolver algumas questões junto comigo, de diferentes vestibulares, de diferentes provas aí, acompanha comigo a próxima videoaula, que a gente vai tratar de algumas dessas questões aqui de diferentes lugares. São questões que eu selecionei, uma ordem aí mais ou menos de um pouco mais fáceis para as mais difíceis, ok? Foi um prazer ter vocês aqui nessa videoaula. Espero vocês então na próxima videoaula sobre questões de virologia e nas outras aqui do nosso canal. Se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma força pra gente, isso é muito importante pra gente continuar produzindo materiais para vocês, para ajudar nos concursos. Toca o sininho também, aperta o sininho, porque aí toda vez que a gente tiver uma nova videoaula de algum assunto de biologia, ou alguma live, ou um webinar, você vai ser informado imediatamente, tá ok? E compartilha aí no nosso canal. Se ficou alguma dúvida também em relação ao que a gente falou, é só deixar um comentário, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui não, tá, pessoal? Um abraço, foi um prazer. Até mais, até a próxima videoaula.